Muito bem. Então, boa tarde a todos, né? Hoje é dia que é hoje? 31/2. Hoje é dia 2 de setembro, aula de Física 2 com o segundo ano da turma de Engenharia Elétrica. Vamos então dar continuidade aí à termodinâmica. Então, agora lembrando rapidamente, a gente começou a termodinâmica 2 semanas atrás. Então, já tivemos 2 aulas, tá? Programei para 3, mas como eu já expliquei antes de começar a gravar, a gente vai acabar estendendo a termodinâmica mais uma semana. Né? Então a gente não vai conseguir fazer nas 3 aulas que eu havia programado, ok? Depois eu repenso sobre o resto dos conteúdos, beleza? Bom, só rapidamente lembrando, né, na nossa primeira aula a gente trabalhou com os conceitos de temperatura e calor. Especificamente a gente tentou fazer essa diferenciação, né? Parece que são coisas iguais, mas não são. São grandezas diferentes, conceitos diferentes. Então, só lembrando rapidamente, temperatura mede o grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Hoje, especificamente, a gente vai ver isso de fato, né, o que eu tinha afirmado lá atrás, que na verdade temperatura é uma forma de medir a energia cinética média de vibração dessas partículas, de movimentação dessas partículas. Então, a gente vai ver isso que é fato, né? A gente vai mostrar isso, tá? E a gente viu que a temperatura a gente mede lá, né, em graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit, vimos transformações dessas escalas, etc. Depois nós vimos o conceito de calor, basicamente a energia que se transfere, né, entre dois corpos ou partes de um mesmo corpo que estão a diferentes temperaturas, né? E só há esse fluxo de calor, dessa energia, quando você tem diferença de temperatura, ok? E calor a gente mede em Joule, no SI, Sistema Internacional, ou caloria. Aí depois a gente viu os efeitos que o calor, que um objeto sofre quando ele recebe ou perde calor, né, que é ou ele vai variar a temperatura, ou ele vai mudar de estado de agregação. Né? Então, se o objeto ele recebe calor ou perde calor e varia a temperatura, a gente consegue equacionar esse calor trocado a partir da formulinha Q igual a mc delta T, né, onde o Czinho ali é o chamado calor específico sensível do material que constitui o corpo, tá? E se o objeto ele troca calor e com isso ele muda de fase, aí a gente usa, né, o conceito de calor latente específico, né, que é o L. Aí a formulinha fica Q igual a ml, tá? Bom, aí na semana passada a gente começou a falar sobre gases especificamente, né? A ideia principal da gente trabalhar com gases é a capacidade que eles têm de expandir ou comprimir, né? E com isso realizar trabalho. Essa aqui é a grande sacada, né? Aí nós falamos sobre as variáveis de estado, né? As grandezas físicas que definem a situação que uma massa gasosa se encontra num dado momento. Essas grandezas é pressão, volume e temperatura. As unidades a gente viu lá semana passada. E nós vimos também as transformações isotérmica, isovolumétrica, isobárica e a combinação delas que dá a lei geral dos gases ideais, né? E aí fomos para a equação de estado, que é a equação de Clapeyron, no caso de um gás ideal, que é PV igual a nRT, e depois eu mencionei a equação de Van der Waals também, que é já considerando um gás não ideal, né? E muito bem, fizemos alguns exemplos, etc e tal, e aqui eu quero só retomar o último assunto que a gente viu, porque esse vai ser fundamental para as nossas, né, da nossa continuidade aqui. Essa capacidade que os gases têm de sofrer expansão ou compressão faz com que você tenha trabalho realizado do gás sobre o meio externo, quando ele realiza, né, uma expansão, ou o meio externo realizando um trabalho sobre o gás quando ele sofre uma compressão. Então, basicamente, a gente viu como é que calcula esse trabalho. Basicamente, a gente fez esse slide, é só para retomar, tá, gente? Então, você pega lá o gás com um certo volume inicial, uma pressão, né? A força que o gás aplica no êmbolo aqui, dividido pela área do êmbolo, é a pressão. Fornece calor ao gás e ele sofre uma expansão, empurrando esse êmbolo para cima e realizando trabalho. O que a gente viu? Que se a pressão do gás, né, for constante, a gente consegue obter a formulinha do trabalho como sendo o trabalho é igual a P delta V, né? Partindo da definição de trabalho lá da física 1, ok? Então, trabalho, no caso, P delta V, quando a pressão for constante. E se a pressão não for constante, ou no caso geral, melhor dizendo, a gente normalmente vai trabalhar com o gráfico PV, né? Bastante, é o diagrama PV,
que mostra a evolução do processo aqui de um gás que sai do estado 1 ao estado 2, né, variando tanto pressão como volume. A área entre o gráfico e o eixo do volume vai ser o trabalho que esse gás realiza, e esse trabalho, no fundo, é a integral de PDV, né, entre V1 e V2, ok? Então, basicamente, isso aqui nos permite calcular o trabalho que um gás realiza durante um processo em que ele expande ou comprime, né? Só lembrando rapidamente, se o gás ele expande, o ΔV fica positivo, trabalho positivo, e nesse caso a gente fala que é o gás que vai estar realizando o trabalho contra o meio externo, né? Então é um gasto de energia que a massa gasosa tem, porque ele tem que empurrar o êmbolo contra o meio externo, né? Por sua vez, quando o gás sofre uma compressão, o ΔV fica negativo, o trabalho realizado pelo gás é negativo, quer dizer, na verdade, é o meio externo, então, que está realizando o trabalho sobre o gás, né? Aí a gente fez um exercicinho, né? No caso aqui, quando a pressão é constante, a gente calculou o trabalho, não vou repetir nada, tá? Beleza. Depois a gente fez mais um também, já quando você tem uma transformação isotérmica, né? E a gente também viu como é que calcula o trabalho no caso de uma transformação isotérmica, que a gente obteve essa expressão, ok? A partir da definição lá, trabalho é igual a integral de PDV, né? E usando a equação de Clapeyron, tá? Então, muito bem, essa expressão aqui é importante lembrar, que a gente vai usar novamente mais para frente. Então, isso aqui é o trabalho realizado por um gás quando ele sofre uma transformação isotérmica, aquele em que a temperatura se mantém fixa, tá bom? Muito bem, continuando, vamos agora para a primeira lei da termodinâmica. Pessoal, grande parte dos conceitos que foram desenvolvidos em termodinâmica, as leis que foram desenvolvidas em termodinâmica, elas foram obtidas, né, na virada do século XVIII para o XIX, principalmente, e foram leis obtidas empiricamente. Quer dizer, você realizando experimentos, né, centenas, milhares de experimentos em que você vai variando os parâmetros, vendo o que acontece, vai variando as condições e ver o que acontece, né? Você acaba obtendo algumas conclusões, você vai verificando certos comportamentos e a partir desses comportamentos você tira algumas conclusões, cria conceitos e desenvolve leis, né? A primeira lei da termodinâmica basicamente foi uma comprovação, né, experimental, uma verificação experimental, no fundo, né? Então, nós vamos obter a primeira lei da termodinâmica aqui, mais ou menos como foi feito historicamente. Claro que o que os caras fizeram em décadas de experiência aqui, nós vamos fazer em alguns poucos minutos, né? Só para ilustrar. Então, para a gente obter a primeira lei da termodinâmica, vamos imaginar o seguinte: um experimento bem simples, em que eu tenho aqui uma massa gasosa presa aqui nesse cilindro, né? O famoso êmbolo aqui, que pode subir ou descer variando o volume do gás, ok? Então ele vai ter lá um volume inicial, uma pressão inicial, uma temperatura inicial. Então ele vai estar no estado inicial que eu chamo de estado 1, ok? Aí eu vou lá, forneço calor para o gás, a partir de uma chama, numa resistência, não importa como, tá? Então eu vou fornecer uma dada quantidade de calor para o gás, e esse gás ele sofre uma expansão. Ao sofrer expansão, ele realiza trabalho. Então ele passa para um outro estado, em que ele vai ter uma pressão P2, um volume V2 e uma temperatura T2, né? O estado 2, vamos chamar assim. Pessoal, entendam que o calor que ele troca aqui, no caso ele recebe, e o trabalho que ele realiza, são formas que ele tem de trocar energia com o ambiente externo ao gás, o meio externo, vamos chamar assim. Então o gás é o nosso sistema, né? O meio externo é o que está fora do gás, né? Todo o meio que envolve o gás. Então, o calor trocado e o trabalho realizado, quer dizer, ele está trocando energia com o meio externo. Nosso sistema está trocando energia com o meio externo, só que de duas formas diferentes. Uma na forma de calor, né, que ele recebe energia aqui devido à diferença de temperatura entre ele e a chama, e outra que ele realiza trabalho porque ele empurra o êmbolo realizando esse trabalho, né, quer dizer, sendo esse esforço, tá? Muito bem. Então são duas formas que ele tem de trocar energia com o meio externo. Agora a questão é o seguinte, eu vou imaginar então agora num diagrama PV, como eu falei, a gente usa muito esse diagrama, tá? Então eu vou ter dois estados aí, que eu chamei de A e B, mas vamos chamar de estado 1 e 2, seria melhor se eu chamasse de 1 e 2, né? Claro, ser coerente com a figura, eu vou até mudar isso, tá? Mas eu coloquei valores aqui só para ilustrar, tá, gente? Imaginar que você tem aqui no estado inicial A,
o gás tem um volume de 2 litros e uma pressão de 0,4 atm, e ele passa para um estado final B, em que ele vai ter um volume aí final de 6 litros e uma pressão de 0,8 atm. A questão é, como é que ele consegue sair do estado A e chegar no estado B? Né? Qual é o processo? Você tem infinitos processos possíveis para ele fazer esse trajeto, vamos chamar assim, trajeto entre aspas, né? Ele sair do estado A e chegar no estado B. Então, um desses processos relativamente simples é isso aqui, ó. Então, por exemplo, eu posso manter o volume do gás constante. Então, por exemplo, eu prendo o êmbolo, travo o êmbolo, não deixo o êmbolo se mexer, forneço calor para o gás, ele esquenta, a pressão aumenta. Depois disso, eu vou lá, solto, destravo o êmbolo, forneço mais calor para o gás e aí ele expande, só que mantendo a pressão constante até chegar no ponto B. Ok? Então, esse é um processo. Vamos supor que eu consiga calcular, ou medir, melhor ainda, essa quantidade de calor que o gás recebe nesse processo todo, aqui e aqui, né, somados. Como é que eu consigo fazer isso? Eu consigo imaginar a potência da fonte, eu posso tentar estimar isso. Se for uma resistência elétrica, por exemplo, é fácil. A potência é a corrente vezes a tensão, pronto, né? Aí eu marco o tempo em que a fonte funciona, pronto, eu calculo a energia na forma de calor que o gás recebe. Então isso é possível. Aqui eu vou colocar valores que eu sei que eu já estou usando os valores que eu sei que dá certo, tá? E que eu calculei. Mas para facilitar, eu só vou colocar o valor direto. Vamos supor que nesse processo o gás recebeu 920 joules de calor, ok? Muito bem, então isso é um dado que eu obtenho experimentalmente, beleza? Ok, aí eu vou lá e calculo o trabalho que esse gás realiza, já que ele sofre uma expansão aqui, né, principalmente nesse trecho que ele sofre uma expansão, então ele realiza trabalho. Particularmente, como a expansão que ele vai sofrer aqui é a pressão constante, o trabalho é a pressão vezes a variação de volume, que no fundo dá toda essa área aqui desse retângulo, ó. Aqui é o gráfico PV, né? Dá toda essa área, ok? Se eu calcular esse trabalho, dá até para calcular aqui, ó. Calcular essa área, transformar no SI, você vai ter aí 320 joules, ok? Então, no fundo, o gás, ele recebe energia na forma de calor, 920 joules, só que ele gasta energia realizando o trabalho, 320 joules, beleza? Muito bem, volta para a situação inicial. Mesmo processo, mesmos estados, inicial e final, né? Só que vamos fazer agora um outro processo. Assim, ó, meio que o contrário do anterior. Primeiro eu vou lá, faço o gás sofrer uma expansão à pressão constante, até chegar nos 6 litros. Em seguida eu travo o êmbolo, forneço mais calor e o gás aumenta a temperatura, portanto aumenta a pressão até chegar no estado final B, né? Quer dizer, o estado final B é o mesmo da situação anterior, mas ele vai por um outro processo. A partir da potência que eu tenho da fonte, etc. e tal, eu vou lá e calculo o calor recebido e obtenho 760 joules, né, de energia que ele recebe na forma de calor. Calculo o trabalho. Bom, aí o trabalho eu consigo calcular mesmo, né? Vai ser o quê? Pressão aqui, vezes a variação de volume, que dá essa área, beleza? Se você calcular essa área, transformar para o SI, você vai ver que ele realiza, 160 joules de trabalho, né? Beleza, então quer dizer, eu só coloquei 2 processos aqui. Mas eu poderia ter uma infinidade de processos. Ele poderia ir direto de A para B aqui, ele poderia fazer um coraçãozinho de A para B, sei lá. Enfim, qualquer processo que ele vá de A para B, ele vai ter um calor trocado e ele vai ter um trabalho realizado. A grande questão é o seguinte: se eu pegar a diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, vai dar 600 joules aqui e aqui também 600 joules. E qualquer outro processo que eu fizesse, eu obteria esse mesmo resultado. Quer dizer, o trabalho que o gás realiza e o calor que ele troca com o meio externo vão depender do processo em si, né? Que ele vai do estado A para o estado B. Mas a diferença dos dois não depende. Depende só dos estados A e B, né? Claro que se eu fizer essa mesma experiência de um estado A para um estado C diferente, essa diferença seria diferente. Não seria mais 600, seria um outro valor. Mas qualquer processo que eu fosse do estado A para esse eventual estado C, eu teria sempre a mesma diferença de calor trocado, menos trabalho realizado. E aí, essa é a curiosidade. O que acontece, né? Por que essa diferença é sempre a mesma? Basicamente, pessoal, isso é um princípio de conservação de energia, né? Então, agora vamos tentar
Primeiro, sistematizar, organizar o que a gente observou. O calor trocado e o trabalho realizado dependem do processo. Né? Se ele vai do estado 1 para o estado 2 lá, o trabalho e o calor depende. Já a diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado não depende do processo, depende apenas do quê? Dos estados inicial e final. Opa, falta um dependem, ok? Deixa eu corrigir aqui, ok? Pessoal, então essa é a sacada. Além disso, tem que ter conservação de energia. E a primeira lei da termodinâmica, no fundo, é isso. Ela vai ser vamos dizer assim, uma extensão do princípio da conservação da energia, que a gente já conhecia lá da Física 1, só que lá a gente trabalhava com conservação de energia, especificamente falando de energias mecânicas, energia cinética de movimento, potencial gravitacional, potencial elástica, né? E agora a gente vai incluir calor, né, como uma forma de energia. E é essa a sacada que a gente falou desde o começo do nosso curso, ok? Quando você entendeu que calor é uma forma de energia, algo que os cientistas não sabiam antes, né, você então tem que incluir o calor no princípio da conservação da energia. Então o que acontece? É esse saldo entre o calor que o gás recebe e na forma de calor, e o trabalho que ele joga fora, a energia que ele joga fora na forma de trabalho, esse saldo tem que ir para algum lugar. Então, na verdade, fica acumulado no próprio sistema, no gás em si, na forma de um aumento de algum tipo de energia que é dele, próprio dele. E essa energia que é própria do sistema, a gente vai chamar isso de energia interna do sistema. Vamos simbolizar pela letra U, né? U maiúscula, tá? Então, todo o sistema ele vai possuir uma energia interna, que basicamente é o saldo, né? O quanto que essa energia interna varia num dado processo é o saldo entre o calor que o sistema recebe e o trabalho que esse sistema realiza. E aí a primeira lei da termodinâmica basicamente é isso. A diferença entre o calor trocado Q e o trabalho realizado W corresponde à variação da energia interna, que nós vamos chamar de ΔU do sistema, ok? Ou seja, ΔU é igual ao calor trocado menos o trabalho realizado. Esse ΔU, basicamente, é uma variação da energia. Né? E quando começou-se a entender esse conceito de energia interna, né, definiu-se o conceito de energia interna, percebeu-se que você não tinha como definir a energia interna num dado estado específico. O máximo que você conseguia era ver quanto que ela variava de um estado até outro, durante um processo qualquer. E o quanto que ela variava não dependia nunca do processo. Dependia só do estado inicial e do estado final. É o que eu estou afirmando aqui. Se o estado inicial for sempre A e o estado final for sempre B, lá no gráfico que a gente viu agora há pouco, independentemente do processo, a variação da energia interna vai ser sempre a mesma, que é essa diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Né? Então, quer dizer, essa energia interna, ela é uma função do estado. Quer dizer, no estado A, o gás vai ter uma energia interna, no estado B vai ter outra energia interna, a diferença é sempre a mesma, independentemente do processo. Então, a gente fala que a energia interna é uma função de estado. Né? É uma variável que depende somente do estado, ok? Bom, daqui a pouquinho a gente vai entender como é que a gente consegue então definir a energia interna num dado estado específico. Só que para isso a gente vai ter que analisar o gás pensando em termos de moléculas, né, de átomos e moléculas, coisa que lá no século XIX, né, 18 para 19, isso não se tinha esse conhecimento, ok? Mas antes disso, vamos trabalhar com um probleminha para ilustrar. Então, é um exercício simples, tá? Basicamente, aqui você vai ter lá uma amostra com 2 centímetros cúbicos de água, passa a ocupar 3.340 centímetros cúbicos quando evaporado a pressão constante de 1 atm, né, 1,01 vezes 10 a quinta pascal, sem alteração de temperatura. É como se eu fosse ferver água. Né? Chegou no ponto de ebulição, eu continuo fornecendo calor, aí começa a vaporizar, né? Aí eu forneço calor, só que a temperatura não sobe, ela mantém lá a temperatura de ebulição, vamos supor lá 100 graus Celsius, né? Só que você vai fornecendo calor e esse calor vai servindo para fazer a mudança de estado. E aí vai transformando de água para vapor, ok? Então vamos lá. Sendo 1 grama por centímetro cúbico a densidade da água e 2,26 vezes 10 a quarta joules por grama, o seu calor latente de vaporização, calcular o calor recebido pela água, né?
o trabalho realizado durante o processo e a variação da energia interna do sistema. Sistema, no caso, a água, essa porção de água. Tudo bem? Então, entenda uma coisa, gente. Esses 2 centímetros cúbicos de água líquida vão se transformar em praticamente 3,5 litros de vapor. Então, quer dizer, a hora que você vai vaporizando, ele vai expandindo, e ele tem que expandir contra a força da atmosfera. Porque você tem a atmosfera fazendo pressão em cima da superfície da água. Então, na hora que vai transformando em vapor, esse vapor ele tem que expandir, ele tem que ocupar um lugar ali, um espaço. Entende? Então, ele acaba realizando o trabalho para conseguir ganhar, né, vencer esse espaço contra a atmosfera. Então, você tem um trabalho realizado para fazer essa expansão. Bom, vamos lá. Como é que a gente calcula? Primeiro, o calor trocado. Pessoal, nós temos 2 gramas, porque nós temos 2 centímetros cúbicos, né? Densidade é 1 grama por centímetro cúbico. Já que é um calor que tem a ver com mudança de estado somente, mudança de fase, não tem variação de temperatura, ora, então o calor eu vou calcular como M, né, L, massa vezes o calor latente de vaporização, 2 gramas, isso aqui, né, notem que está em joules por grama, então multiplica, você vai chegar aqui em 45.200 joules de calor recebido pela água, né, para fazer toda a vaporização desses 2 gramas de água. Tranquilo? Então, coisinha lá da aula retrasada, tá? Bom, o que mais? Agora vamos ver, para que esse 2 gramas vire, né, 3.300 e poucos centímetros cúbicos ali, esses 2 centímetros cúbicos se expanda, você tem um trabalho realizado contra a atmosfera. Particularmente aqui é um caso em que a pressão é constante, né? Pressão de 1 atm constante, ok? Então eu posso usar a formulinha P delta V, basta eu ver quanto que variou o volume. Então o volume vai ser o volume final, né, pelos dados lá 3.340, menos o inicial que é 2, praticamente dá o volume final, né, de tão pequenininho que era o inicial, ok? Comparado com o final. Mas vamos colocar lá, dá 3,338 litros, que eu posso passar isso para metro cúbico, né? Então, o trabalho vai ser P delta V, já que a pressão é constante. Ok? Então, fica a pressão, que é 1,01 vezes 10 à quinta, Pascal, vezes o volume já transformando para metros cúbicos. Ok? Então, fica tudo SI. Faz a conta, você vai obter aí o trabalho como aproximadamente, estou tirando as vírgulas aqui, os quebrados, tá? 337 joules aproximadamente de trabalho realizado. Ok? Bom, então é isso. Quer dizer, a água ela recebe 45.200 joules, só que ela acaba gastando 337 joules para conseguir vencer a atmosfera e realizar o trabalho para poder se expandir, né? Ora, de quanto que variou a energia interna dessa porção de água? Aí usa a primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual ao calor trocado, menos o trabalho realizado. Só subtrair e você vai obter a variação da energia interna como 44.863 joules positivamente. Vocês vão ter que estudar positivo. O que significa isso? Quer dizer que a energia interna do sistema aumentou, né? Entre o saldo aqui, então, é isso. Ó, recebeu isso na forma de calor, jogou fora isso na forma de trabalho. Quer dizer, essa diferença tem que ir para algum lugar. Ficou para a própria, né, amostra, para o próprio sistema. Como que ficou essa energia para o sistema? Vamos agora pensar um pouco. Gente, a temperatura não mudou. Então eu não posso dizer que isso virou aumento de agitação das partículas, porque não, né? Vamos pensar assim, em termos de energia cinética das partículas, praticamente não mudou. Só que você está passando do estado líquido para o estado gasoso. Então você precisa quebrar as ligações que você tem, que são fortes, entre as moléculas de água, as pontes de hidrogênio, né? Então você tem lá as moléculas de água, elas têm uma força intensa de ligação entre elas no estado líquido. Você tem que quebrar isso para libertar essas moléculas, elas ficarem livres uma da outra. Então, para isso, você gasta esse tanto de energia. 44.863 joules é para isso, tá? Esse ΔU. Quer dizer, o sistema aumentou a energia dele, né, do estado em que ele estava aglutinado, grudado, para um sistema que ele está agora desaglutinado, está totalmente desagregado, ok? Então, notem que, particularmente nesse caso, esse ΔU não necessariamente significa um aumento de temperatura, mas um aumento de energia devido à quebra das ligações que você tinha do estado líquido para virar vapor, ok?
Eu estou insistindo nisso porque já já a gente vai ver que esse ΔU, no caso de gases, especificamente somente gases, aí ele vai significar normalmente variações de temperatura, tá? E a gente vai ver isso exatamente agora. Beleza? Bom, vamos lá. Como é que a gente calcula, então, essa energia interna? Olavo, Oi, quem? eu fiquei meio confuso com esse negócio. Aumenta a energia, mas não aumenta a temperatura? Isto, exatamente. Vejam bem, por isso que eu estou falando, a energia, a temperatura não é somente energia como qualquer energia. Normalmente, temperatura é aumentar a energia cinética média das partículas. Então, o que você vai ter é como se eu dissesse o seguinte: a energia cinética média das partículas vai se manter praticamente a mesma, em média, estou dizendo, mas antes elas tinham uma força de ligação entre elas. Essa força de ligação entre elas é uma força atrativa. Essa força atrativa ela gera uma energia, como se fosse uma energia potencial, né, elétrica. Então eu preciso fornecer energia para o sistema afastar um do outro. Então, esse sistema, quanto mais afastado, maior essa energia potencial. Ok? É que nem você pegar, por exemplo, um objeto e começar a afastar esse objeto da Terra. Né? Pega um objeto qualquer, uma maçã, vai. Mas que você afasta ela da Terra, a energia potencial do sistema maçã-Terra aumenta. Ok? Então, o que acontece? Para conseguir pegar duas moléculas que estão grudadas e afastar uma da outra, eu preciso gastar energia, então o sistema acaba aumentando a energia dele. Esse aumento de energia não é na forma de energia cinética, é na forma de energia o quê? Potencial. Para manter o sistema mais afastado possível um do outro. Tá? Então notem que quando eu falo energia, gente, vocês têm que lembrar que não é só energia cinética, você tem energia potencial envolvida. É que no caso de um gás, a gente, né, como a gente falou lá na aula passada, no caso de um gás ideal, né, a gente já despreza essas energias potenciais porque o afastamento das moléculas já é suficientemente grande para a gente poder desprezar as atrações entre elas. Agora, na água não tem como. Essa atração é extremamente poderosa. Então, além de você ter energia cinética de vibração das partículas, né, que seria cinética, você tem essa energia de ligação. Então, você tem que fornecer energia para essa energia de ligação quebrar. Né? E aí você, quer dizer, você quebra, mantém a mesma agitação térmica das partículas, que a temperatura não aumenta, só que você aumentou a energia porque você quebrou essa energia de ligação. Quem que tinha perguntado? Desculpa, eu não... Eduardo, não. Quem que era? É, eu, Eduardo. Ah, então tá bom. Ok, Eduardo? Certinho. Beleza. Então, ó, como é que a gente calcula agora a energia interna de um gás ideal? Veja, bom até a gente, né, aproveitar essa pergunta e vamos entender bem claramente. Então, agora, se a gente volta para aquela definição de gás ideal que a gente viu lá na aula passada. Aqui eu vou imaginar as partículas totalmente já afastadas umas das outras. Quer dizer, o afastado que eu falo aí, gente, é afastado comparado com o tamanho das partículas. Né? Não é falar quilômetros, não é isso, entendeu? Pode ser micros uma da outra. Distância, mas comparado com o tamanho delas, é praticamente infinito. Tá? Então, quer dizer, as partículas elas já não vão ter forças de atração, né, entre elas do tipo força elétrica de atração, ok? Então, a única interação que elas vão ter entre elas é quando elas colidirem umas contra as outras. Fora isso, elas estão livres, ok? Isso significa o seguinte, eu já não vou mais considerar energia potencial. Então, o sistema já não tem mais energia potencial, né? Diferentemente da água, a água líquida ou o gelo, né? Certamente você tem não só a energia cinética de vibração, né, mas você tem a energia potencial também associada à agregação do sistema, tá? Mas aqui no gás ideal, não. Você esquece a energia potencial. Só tem energia do tipo cinética. As partículas estão se movimentando para tudo quanto é lado, né? Aleatoriamente, milhares, centenas de trilhões de partículas se movimentando freneticamente, como a gente viu na semana passada. E aí cada uma delas vai ter uma energia cinética. Então o que acontece? A energia interna de um sistema desse vai ser o quê? Puramente energia cinética. Só que eu vou ter trilhares de partículazinhas, cada uma delas com uma energia cinética. Então a energia total do sistema vai ser o quê? A soma de todas essas energias cinéticas. Então, para um gás ideal, ok? A energia interna, que nós vamos chamar de U, no fundo é isso, é a soma das energias cinéticas de todas as partículas que constituem o gás, ok?
Então, quer dizer, não estou considerando energia potencial. Não tem, tá? É possível considerar? Sim, é possível. Só que aí a coisa complica muito. Então, nós vamos partir somente para a situação de gás ideal e nós vamos ver que, mesmo, né, essa simplificação, permite que a gente descreva o comportamento dos gases de forma muito satisfatória, tá? Aí é o seguinte, no caso de um gás ideal, então, a energia interna é só energia cinética, ela corresponde só à energia cinética das partículas. Só que eu posso ter o seguinte, eu posso ter um gás que, vamos chamar assim, ele é um gás monoatômico. Então, se eu pegar o gás hélio, por exemplo, o gás argônio, todos os gases nobres, eles são gases monoatômicos, porque ele é um gás que só tem um átomo, né? Todos esses gases é como se fosse uma bolinha. Se é uma bolinha, eu praticamente desprezo qualquer forma, tamanho e vira um ponto. Ok? Ou nós podemos ter um gás, por exemplo, diatômico. Então, se eu pegar o gás nitrogênio, N2, né? Ele é um gás diatômico, são dois átomos grudados. O oxigênio, O2, mesma coisa. O CO, mesma coisa. Hidrogênio, H2, mesma coisa. Então, nós vamos ver que aí já complica um pouquinho. Então, vamos começar pelo mais simples. Gás monoatômico. O que eu quero dizer? As partículas vão ser bolinhas. Pequenas bolinhas, ok? Todas se movimentando para tudo quanto é lado. Pessoal, agora vai ter um monte de conta aqui, então vocês tenham paciência, tá? Enfim, vamos lá. Vamos se divertir. Essas bolinhas andando para tudo quanto é lado, eu desenhei aqui uma meia dúzia delas, aqui um pouco mais, mas nós temos aqui um mol, sei lá, 6 vezes 10 a 23 bolinhas. Né? É um absurdo de quantidade de bolinha, né? Cada uma delas tem uma massa, e aqui para facilitar, vou imaginar um gás de um tipo só, então todos têm a mesma massa, as bolinhas, tá? E só que cada uma tem uma velocidade. Então, isso aqui, a bolinha aqui tem uma velocidade V1, essa V2, essa V3, até uma velocidade Vn, então eu vou ter N átomos, ou N moléculas, ou N partículas, tá? N. Esse N é na ordem de mol, beleza? Muito bem. A energia interna, então, no caso, é a soma das energias cinéticas todas. Então, cada bolinha dessa tem uma energia cinética, dada por meio de mv². Soma todas essas energias cinéticas, eu vou ter o que a gente chama de energia interna do sistema. Basicamente, é isso que a gente tem que fazer, né? Conceitualmente, é isso. Então, somar todas essas energias cinéticas me dá energia interna, é o conceito de energia interna do sistema. Combinado? Pessoal, propositalmente aqui eu imaginei o gás preso num cubo, uma caixa cúbica, de lado L, nós vamos entender já já o porquê disso, porque eu vou fazer conta com isso, né? Cada partícula com uma massinha M, etc e tal, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou provar para vocês, vou mostrar que essa energia interna, ela é proporcional à temperatura do gás, tá certo? Essa que é a grande sacada aqui de você conseguir imaginar o gás como se fosse formado por partículas, né? E trabalhar com a mecânica de Newton para tentar descrever isso. É isso que a gente vai fazer. Tudo bem? Bom, primeiro, esse somatório, vamos escrever assim, ó. Meio de mv² mais meio de mv², e assim vai até meio de mvn ao quadrado. Gente, se eu tiver um molde de partículas, eu vou ter n termos aqui. Facilmente isso aqui dá uma volta na Terra em termos dessa soma aqui. Se eu fosse continuar aqui, ela ia passar pela segunda tela minha, terceira e até uma volta na Terra, tá bom? Então não dá, assim, é conceito, isso aqui é conceitualmente. Agora não adianta falar, não, eu vou fazer essa conta, não tem como, certo? É impossível, mas conceitualmente é isso. Agora eu consigo trabalhar com estatística, né, que é a chamada mecânica estatística ou física estatística, tá? Que é uma área gigante da física, beleza? Em que a gente trabalha, então, com médias, normalmente, né? Quer dizer, você usa as ferramentas da estatística para tentar trabalhar com essa quantidade estupidamente monstruosa de partículas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, por exemplo, eu vou colocar esse meio de M em evidência, ok? Então, vai ficar a energia interna, fica meio da massa, que é igual a essa soma, V1² mais V2² mais Vn ao quadrado. Beleza? Como eu tenho N partículas, eu vou multiplicar e dividir por N esse lado direito da igualdade. Então aqui eu multiplico por N e aqui eu divido por N. Certo? Pessoal, aqui vejam bem o que sobrou aqui dentro do parênteses. Ficou a soma dos quadrados das velocidades dividido por N. Pessoal, isso aqui é a soma de N termos dividido pelo número de termos. Isso é uma média.
No fundo é uma média, né? Eu não vou falar que é uma média das velocidades, porque aqui as velocidades estão ao quadrado, mas eu falo que é uma média dos quadrados das velocidades. Basicamente é isso. Então é como se eu estivesse falando o seguinte, cada partícula tem uma velocidade diferente. Só que se eu somar esses quadrados dessas velocidades e dividir por n, eu vou ter o quadrado da velocidade típica das partículas. É como se fosse uma velocidade, né, uma média das velocidades, só que é ao quadrado, tá? Esse quadrado aí essa média, né, da velocidade ao quadrado, eu vou chamar isso de v quadrado somente. Então, esse v quadrado é como se fosse isso aqui tudo, ó. Tá? Então, tudo isso aqui eu vou chamar de v quadrado, ó. Certo? Que é, na verdade, a média dos quadrados das velocidades. E aí, se eu tirar a raiz desse v quadrado, né, quer dizer, tirar a raiz disso aqui tudo, ó, eu vou ter que a velocidade típica das partículas do gás, típica quer dizer, é como se fosse uma média das velocidades, vai ser a raiz quadrada de V1 quadrado mais V2 quadrado e assim por diante, Vn ao quadrado sobre n. Isso aqui tem um nome na estatística, chamado de média quadrática. Tá? Então, basicamente, isso aqui é chamado de velocidade quadrática média. Isso é uma das possíveis médias que você tem na estatística, tá? Além da média aritmética, média geométrica, média harmônica, você tem infinitas médias possíveis, né? Então, essa é chamada média quadrática, ok? Então, basicamente, eu estou dizendo aqui o seguinte, é como se agora eu pudesse imaginar que cada partícula tem velocidade diferente, mas é como se eu pudesse imaginar que todas têm a mesma velocidade de v, né? Para facilitar a minha análise, ok? Então, eu posso trocar basicamente isso, né? Imaginar que eu tenho n partículas, cada uma com velocidade v, com energia cinética meio de mv quadrado, então eu vou ter energia total n vezes a energia cinética de cada uma, como se todas tivessem a mesma energia cinéticazinha particular, ok? Muito bem, eu quero que vocês gravem essa expressão aqui, ó, tá? Gravem, anota aí, U, energia interna, é n, número de partículas, vezes meio de v quadrado, onde esse v é a velocidade, né, típica das partículas, né, que é a velocidade quadrática média, ok? Ok, continuando. Agora vamos pegar uma partícula, então, já que agora eu sei que todas vão ter, teoricamente, a mesma velocidade, né, nessa minha aproximação, né, da média, pega uma com velocidade v. Essa partícula está andando em 3 dimensões. Então, primeira coisa, essa partícula, eu vou ter as componentes da velocidade dela. Então, essa velocidade eu vou poder decompor em Vx, Vy, né, desculpa aqui, e Vz. Tranquilo? Muito bem. De forma, né, vetor, a norma, V vai ser o quê? O V quadrado fica Vx quadrado, mais Vy quadrado, mais Vz quadrado. Certo? Muito bem. Galera, agora vamos pensar numa outra coisa interessante. É um movimento totalmente aleatório e eu tenho trilhões de partículas. Beleza? Tem algum motivo para elas preferirem andar mais no eixo X do que no eixo Y, ou mais no eixo Y do que no eixo Z? Né? Ou seja, delas terem maior velocidade num eixo do que no outro? Não tem motivo para isso. É tudo aleatório. Totalmente aleatório. O que eu quero dizer é o seguinte, em média, essa componente Vx das partículas vai ser igual à componente Vy, que vai ser igual à componente Vz. Então, tranquilamente, devido à aleatoriedade e à grande quantidade de partículas, eu posso falar que esses 3 componentes são aproximadamente iguais aqui, esse Vx quadrado, Vy quadrado e o Vz quadrado. Ok? Isso nos leva ao seguinte, se eu pudesse trocar aqui tudo por Vx quadrado, então, ó, já que são tudo igual, eu vou obter que Vx acaba sendo, Vx quadrado, perdão, né? Acaba sendo praticamente 1/3 de V. Certo? Quer dizer, o V quadrado aqui, V quadrado, perdão. O V quadrado é como se fosse Vx quadrado, mais Vx quadrado, mais Vx quadrado, então 3Vx quadrado. Então o Vx quadrado fica 1/3 de V quadrado. Beleza? Então guarda essa outra informação. São 2 formulinhas que eu pedi para vocês guardarem por enquanto. Agora eu vou analisar a colisão dessa partícula contra as paredes do recipiente, porque é nessa colisão que isso gera pressão, né? Então vamos imaginar a colisão dessa partícula contra essa parede aqui, ó. Pronto. Podia ser qualquer uma, eu escolhi essa aqui, pronto. Beleza? Só que é o seguinte, essa velocidade Vz, ela já é paralela a essa parede, então eu não preciso nem analisar. Eu só vou ter que analisar aqui o Vy e o Vx, ok?
E vocês vão entender por quê. Então eu vou pegar a parede e imaginar a partículazinha batendo aqui, ó. Tum, tum, sai. Tranquilo? Gente, o V eu posso já decompor aqui nos eixos X e Y. Então você vai ter Vx indo em direção à parede e o Vy descendo, por exemplo. Poderia ser subindo. Depois que bate, o Vy continua para baixo e o Vx inverte. Lembra que eu falei que nessas colisões elas são perfeitamente elásticas. Lá, quando eu defini gás ideal, se é perfeitamente elástica, vale conservação do momento linear e conservação da energia. Quer dizer, a velocidade Vx que eu tenho para a direita, para a esquerda, perdão, é o mesmo valor que eu vou ter para a direita pós-colisão. E o Vy aqui também não muda. Aqui não muda nem de direção. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, no eixo Y eu não preciso nem me preocupar. Eu tenho que olhar para o eixo X, que é onde você tem mudança de velocidade, né? Quer dizer, estava indo para um lado e começa para o outro. Então eu posso tentar achar o seguinte, qual é a aceleração que essa partícula vai ter no eixo X? Simples, isso aqui, ó. Vê se você concorda comigo. É a variação da velocidade no eixo X sobre o ΔT. Quanto que varia a velocidade no eixo X? Valia Vx para a esquerda, passou a ser valer Vx para a direita. Então ela variou de 2Vx. Não sei se você entende o que eu estou falando. Vetorialmente é isso, né? Então, vetorialmente variou de 2Vx. É como se aqui fosse menos Vx e aqui Vx. Subtrai. Vx menos Vx dá 2Vx. Sobre o intervalo de tempo em que ocorreu essa colisão. Aí nós vamos ver o que a gente vai fazer com esse intervalo de tempo. Ok? Então, beleza. Continuando. Então, para ficar melhor, coloquei as duas figuras aqui e vamos continuar. Gente, mais uma parte agora que a gente usa a ideia de aleatoriedade dos movimentos. Eu tenho N partículas no total, né? Todas elas vão ter uma componente de Vx da velocidade. Essas componentes ou elas vão ser positivas, indicando que elas estão indo para a direita, ou vão ser negativas, indicando que elas estão indo para a esquerda em direção à parede azul, né? Que eu quero calcular a pressão, tá? Bom, na média, não tem por que essas velocidades andar mais para a direita do que para a esquerda ou vice-versa. Então, na média, eu posso falar tranquilamente que eu vou ter metade das partículas, n sobre 2 partículas, movendo-se para a esquerda e que vão acabar colidindo contra essa parede aqui, ó, azul. Certo? Então, imagina aqui que eu tenho que pegar todas as partículas que estão na caixa num dado momento. Metade delas estão indo para a esquerda, metade estão indo para a direita. Essa metade que está indo para a esquerda, quanto que elas demoram para atravessar esse lado da caixa? Ora, se a velocidade é Vx, isso vai dar o quê? ΔT, que é o tempo para atravessar o lado da caixa, vai ser o L, que é o lado da caixa, a distância, sobre a velocidade Vx. Formulinha de velocidade, só que isolando o ΔT. Então, basicamente, eu vou ter, nesse intervalo de tempo ΔT, pensa nisso, ó, eu vou ter N sobre 2 partículas colidindo contra essa parede azul aqui. Certo? A força que elas vão aplicar nessa parede, então, pela lei de Newton, vai ser N sobre 2, que são N sobre 2 partículas, vezes a massa de cada uma, vezes a aceleração que elas sofrem ao bater na parede. Certo? Muito bem. Esse AX a gente já sabe que é 2Vx sobre ΔT. Acabamos de calcular ali atrás no slide anterior. Então, substituindo. O ΔT, posso substituir por isso aqui. L sobre Vx. Certo? Vai vendo o que vai virando a bagunça aqui, ó. Esse Vx que está aqui embaixo, no denominador do denominador, pode passar lá para cima multiplicando, fica Vx vezes Vx, que é Vx quadrado. Certo? E aqui eu vou reorganizar, olha só. Vou passar um 2 lá para frente multiplicando, e esse 1 sobre 2 eu passo aqui para dentro, ó. Propositalmente, você já vai começar a perceber por quê. Eu espero, né? Então, olha o que vai chegar. Que a força que eu vou ter, Fx aqui, que as partículas aplicam na parede, né? No fundo, e a força que a parede aplica nela, na verdade, ação e reação, né? Vai ser 2n, que é o número de partículas, sobre o lado da caixa. Tudo isso vezes meio de mvx quadrado. Já está na cara aqui que isso aqui lembra alguma coisa, mas já a gente pensa nisso. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Dividir ambos os lados pela área dessa parede. Por quê? Porque aqui eu tenho força, se eu dividir por área, eu vou ter o quê? Pressão. Então eu vou dividir aqui pela área, só que aqui para manter a igualdade eu divido o outro lado pela área também, ó.
Certo? Beleza. Então aqui vai ficar Fx sobre a área, que é a pressão que as partículas exercem nessa parede, que no fundo é em todas as paredes. Estou mexendo com essa, mas vale para todas, né? Depois a gente estende. E aqui embaixo, veja bem que aparece. Fica a área dessa parede, que no fundo é L vezes L, vezes o comprimento, que é L. Ora, então fica L vezes L vezes L, L ao cubo. O que é L ao cubo? É o volume da caixa. Então, no fundo, eu vou ter que a pressão que as partículas exercem nessa parede vai ser 2N, que é o número de partículas, sobre o volume da caixa, tudo isso multiplicando esse meio de mvx². Certo? Notem que já apareceram aqui grandezas físicas macroscópicas, ó, coisas que eu consigo mensurar, né? Em termos macro, tá? Muito bem. Até aqui é a parte mais complicada. Agora vamos brincar um pouquinho mais. Repetindo aqui, eu só passei, ó, o V para lá multiplicando, tá certo? Então vai ficar, ó, PV, você já até sabe o que é, né? 2Z não, vezes meio de mvx². Pedi para vocês lembrarem isso aqui uma hora lá atrás, ó, de que o Vx² vai ser 1/3 de V², onde o V é a velocidade, né, em todas as direções, pensando na velocidade mesmo, que o Vx é só componente no eixo X, tá? Substitui. Então vai ficar PV igual a 2N, que multiplica meio de M, e aqui fica V² sobre 3. Ok? Reorganiza. Vou passar esse 3 para lá multiplicando e esse 2 dividindo. Vai ficar 3 sobre 2 PV, que é igual a N, que multiplica meio de mv². 3 meios de PV, que é igual a N vezes meio de mv². Vou repetir, ó. N vezes meio de mv². Eu pedi para vocês gravarem isso lá atrás também. Isso aqui é exatamente quem? N vezes a energia cinética de cada partícula, que é a energia interna total do sistema. Beleza? Então, no fundo, a energia interna total do sistema, que é a soma de todas as energias cinéticas de todas as partículas, vai ser 3 meios de PV. Certo? E, obviamente, que 3 meios de PV é a mesma coisa que 3 meios de nRT. Aplicando a equação do estado aqui, a lei de, né, a equação de Clapeyron. Então, no fundo, o que eu chego à conclusão? Que a energia interna ela depende da temperatura. Foi o que eu falei, né? Então, quer dizer, ela é diretamente proporcional à temperatura. Maior temperatura, mais agitadas as partículas, maior a energia cinética de cada uma, maior a energia interna e vice-versa, né? Só que também depende do número de partículas, óbvio. Se eu tiver 10 partículas com uma energia cinética de 1 joule, né, eu vou ter 10 joules. Se eu tiver 20, eu vou ter, cada uma com 1 joule, eu vou ter 20 joules, então eu vou ter mais energia interna. Então a energia interna, no fundo, ela depende tanto do número de partículas como da temperatura do gás. Tá? Então, mas se o número de partículas for fixa, quer dizer, se a massa de gás for fixa, aí a energia interna depende exclusivamente da temperatura. Tranquilo? Então é isso, a energia interna U de um gás, de uma dada massa de gás ideal, é proporcional à temperatura absoluta T. Certo? Então esse é um dos resultados de hoje, tá? Bom, essa energia interna é a energia de todas as partículas somadas. Só que, como eu falei, elas vão ter velocidades diferentes e, portanto, na prática, elas vão ter energias cinéticas diferentes. Então, o que eu quero agora calcular é o seguinte: qual a energia cinética média por partícula? Em média, quanto de energia cada partícula tem? Certo? Pessoal, como é que eu calculo uma média? Somo todos os termos que eu quero calcular a média e divido pelo número de termos. Então, basicamente é isso. Ó. Energia cinética média, que eu vou simbolizar por esse sinal aqui de maior, menor, com o EC no meio, tá? Isso é comum. Então, vai ser a soma de todas as energias cinéticas, das N partículas, dividido por N. Essa soma das energias cinéticas das N partículas é a energia interna, acabamos de definir. Certo? Então, é U sobre N, isso é a energia cinética média. Esse U, por sua vez, acabamos de ver que é 3 meios de nRT. Então fica 3 meios de nRT, N, que é o número de mols, sobre Enão, que é o número de partículas. Certo? Pessoal, aí, vamos lembrar de uma coisinha. Esse N, que é o número de mols,
Lá atrás, semana passada, eu falei que ela era a massa total do gás sobre a massa molar. Ok. Só que eu também posso calculá-lo da seguinte forma: é o número total de partículas que eu tenho sobre o chamado número de Avogadro, que é um valor aproximadamente de 6 vezes 10 a 23 partículas. Ora, faz sentido. Quer dizer, se eu pegar o número de partículas, dividir por esse cara aqui, eu vou ver quantos conjuntos desse eu tenho nesse gás, que é o número de mols. Então, tranquilamente, eu posso trocar o Nzinho aqui por N, que é o número de partículas, sobre o Na, onde o Na é esse valor aqui, 6 vezes 10 a 23. Certo? Então, substitui. No lugar do Eninho, coloco Enão sobre Na. O Enão com Enão, que é o número de partículas, cancela em cima e embaixo. Fica 3 meios de R, que é a constante dos gases, sobre Na. Pronto. Isso é uma constante, isso é uma constante. Então, se vocês fizerem a conta aí agora, R é 8,31 sobre esse cara aqui, que é 6 vezes 10 a 23, isso vai dar um número. Esse número, ele é muito famoso, ele é chamado de KB, ou somente K. Chamado de constante de Boltzmann, tá? E é uma das constantes mais importantes da física, especificamente da mecânica estatística, ok? Então, esse KB aqui, que é R sobre Na, né, no fundo é 8,31 sobre 6, né, 6 vezes 10 a 23. Se você fizer essa conta, dá isso aqui. Né, aproximadamente 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, chamado constante de Boltzmann. Ok? Então, isso aqui é a energia cinética média por partícula. Ok? 3 meios de KBT, ou KT. Né? Tanto faz o que você preferir. Tá? Turma, vejam bem agora o que eu estou escrevendo. Isso aqui não depende nem agora mais do número de mols. Não depende nem da massa de gás que eu tenho, não importa. A energia cinética média é uma constante inteira, isso aqui é tudo uma constante, ó, pronto, vezes a temperatura absoluta. Então aqui, independentemente da quantidade de gás que eu tenho, a temperatura absoluta é diretamente proporcional à energia cinética média. Algo que lá na primeira aula nossa eu tinha falado, né? Temperatura mede exatamente o quê? A energia cinética média das partículas. E agora eu estou tentando mostrar isso, ok? Nessa relação que fica proporcional direta entre os dois. Pode falar. Essa constante KB, ela é usada em algumas outras fórmulas? Ou só nessa daí? Muitas. Ah, tá. Não. Para nós aqui a gente não vai acabar usando muito, tá? Agora, se você trabalhar com física quântica e física estatística, ela é uma das constantes fundamentais da física, tá? Basicamente uma das mais importantes, tipo a velocidade da luz, né? Uma constante fundamental. A constante de Planck, né, na mecânica quântica é extremamente fundamental. O epsilon zero, né, o mi zero, coisas lá da eletromagnetismo. Então, esse Boltzmann, ele é praticamente considerado o pai da física estatística, né? É um alemão, um gênio, assim, um absurdo, no final do século XIX, começo do século XX. Ludwig van Boltzmann, se eu não me engano, acho que não sei se tinha um van no meio, tá? E ele é o cara que conseguiu, assim, trabalhar com a física estatística, desenvolver, criar, basicamente, a física estatística, no sentido de, né, mostrar que é possível você descrever o comportamento macroscópico da matéria, aplicando as leis da mecânica, as leis da física no mundo micro, né? E trabalhando com estatística pesada, tá? E, infelizmente, ele acabou se matando, por algum motivo, enfim, né? Mas ele é um dos caras mais famosos da física, sem dúvida alguma. Tá ok? Pessoal, mas aqui, ó, notem bem, você entende isso que eu estou dizendo? Quer dizer, a temperatura e a energia cinética média é proporcional. Quer dizer, aumentou a temperatura, aumenta a energia cinética média e vice-versa. É direto. Ok? Agora eu vou falar uma coisa aqui, mas assim, depois nós vamos tentar entender isso com mais detalhes. Turma, olha que interessante. Essa expressãozinha, eu posso muito bem falar que ela é 3 vezes meio de KT. Você concorda comigo ou não? É a mesma coisa? 3, certo? Vezes meio de KT. Galera, acreditem, se a partícula andasse só no eixo X, se ela não tivesse como se movimentar no eixo Y ou Z, estou imaginando uma situação, tá? Essa energia cinética média seria meio de KT.
Dá para você mostrar isso facilmente pelas formulinhas. Então, se a partícula só pudesse andar ao longo de uma linha, essa energia cinética média seria meio de kT. Se ela pudesse só andar ao longo de um plano XY, por exemplo, ou plano XZ, sei lá, essa energia cinética seria 2,5 de kT, seria kT. Como ela anda em 3 dimensões, ela tem lá, né, possibilidade de se movimentar no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, isso vai dar 3,5 de kT. Na verdade, o que a gente chega aqui é chamado princípio da equipartição da energia. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é uma parte estatística bem pesada. Mas, basicamente, a ideia é o seguinte: para cada grau de liberdade que a partícula tem de movimentação, a energia cinética média dela vai ser meio de kT. No caso de uma partícula pontual, uma partícula pontiforme, os únicos graus de liberdade que ela tem para se movimentar é transladar no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então ela tem 3 graus de liberdade de movimentação. Para cada grau de liberdade dessa, ela vai ter uma energia cinética média de meio de kT. Então eu tenho 3 graus, meio de kT, mais meio de kT, mais meio de kT, dá 3,5 de kT. Ok? Essa é a energia cinética média para uma partícula com 3 graus de liberdade de movimentação. Certo? Já já nós vamos ver que a coisa pode complicar um pouquinho mais. Mas, por enquanto, vamos praticar só essa primeira parte. Pessoal, exercício simples, presta atenção. Ó. Um balão de festa de aniversário contém 0,25 mol de gás hélio a uma pressão de 1,5 atm e temperatura de 32 graus Celsius. Sendo 6,7 vezes 10 a menos 27 quilogramas a massa de um átomo de hélio, e considerando um atm como aproximadamente 10 a quinta Pascal, calcule os valores aproximados da energia interna do gás no interior do balão, a energia cinética média por átomo, ok? E a velocidade típica, né, desses átomos de hélio, ok? Então, exercício relativamente simples, ok? Que a gente vai aplicar o que a gente viu. Então vamos lá, pessoal. Qual a energia interna? É um gás monoatômico e considerado ideal. Por que ele é monoatômico? Porque é hélio. É um gás hélio, só tem um átomo. Né? Então, energia interna, 3,5 de nRT. Tranquilo? Eu tenho o número de mols, 0,25. Eu tenho o R, já colocando no SI, 8,31. E a temperatura, 32 graus Celsius, passa para Kelvin, dá 305 Kelvin. Lembra que a gente tem que somar 273,15, o 0,15 eu desencanto, tá? Muito bem. Aí é só fazer as contas, você vai chegar numa energia interna de 950 joules, e isso, claro, para todos os átomos, né? Pessoal, então isso seria então o quê? Essa energia de 950 joules é a soma das energias cinéticas de todos os átomos que compõem, né, essa amostra de gás dentro da bexiga. Quantos átomos eu tenho ali, pessoal? Não é difícil você calcular. Eu tenho 0,25 mols. Cada mol é 6 vezes 10 a 23 átomos. 0,25 é um quarto disso. Então vai dar o quê? 1,5 vezes 10 a 23 átomos, mais ou menos. Ok? Se eu pegar isso aqui, dividir por 1,5 vezes 10 a 23 átomos, eu vou já achar a energia cinética média por átomo. Ok? Então eu já poderia calcular dessa forma. Só que essa energia cinética média, que é o que ele pede no item B, eu também vou calcular pela formulinha do 3,5 de kBT. Que é a mesma coisa que eu fiz, é pegar esse cara e dividir pelo número de partículas. Mas aqui eu já tenho a fórmula pronta. Então fica 3,5 de kBT, o K, né, o KB, tá? É 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin, vezes a temperatura. Nota que aqui, né, já não aparece nem o N aqui, certo? E aí você vai ter energia cinética média por partícula de 6,3 vezes 10 a menos 21 joules. Tudo aproximado isso aqui, tá? Beleza? Muito bem. Então, garanto que se você fizer isso aqui, ó, dividindo por 1,5 vezes 10 a 23, é para dar aproximadamente isso aqui, tá bom? Dá a mesma coisa. Então é média, né? Questão de média. Agora a pergunta é, qual que é a velocidade típica dessas partículas aí, desses átomos de hélio, né?
Ora, gente, essa energia cinética média, eu poderia imaginar que é como se todos os átomos tivessem a mesma energia cinética, vai. Então todos vão ter a mesma velocidade. Então eu vou usar o conceito de energia cinética. Energia cinética média, como se eu fosse falar que é meio de mv quadrado, onde o v seria a velocidade típica dessas partículas, como se todas tivessem essa mesma velocidade. Ok? Substitui os valores, né? Aqui é a energia cinética média, que é igual a meio da massa de cada átomo de hélio. Tá aqui, ó, que eu dei lá em cima, esse valor em quilogramas, vezes v quadrado. Aí isola o v, passa o 2 multiplicando, não sei o quê, tira a raiz, aquela escorrega, sobe 1, soma, né? Assim vai. Então fica a raiz de 2 vezes esse bagulho todo, sobre esse bagulho todo. Beleza? Uma conta bem chata. Questão de fazer conta, não vou perder tempo com isso. E nós vamos chegar em 1.371 metros por segundo, aproximadamente. Ok? Gente, é uma puta de uma velocidade. Mais de 4.000 km por hora. Notem que interessante isso, né? Os átomos de um gás, qualquer molécula de um gás, a temperatura ambiente, isso aí, né? Estão com essas velocidades mesmo. Só que eles não vão andar isso, né? Não adianta, porque eles colidem o tempo todo um contra o outro. Então, se você pudesse, né, pintar de azul uma molécula e olhar se ela andar dentro daquela bexiga de gás hélio, ela faria todo um zigue-zague o tempo todo ali, um movimento totalmente zigue-zague, chamado movimento browniano, que eu falei já, né? Então, assim, praticamente ela fica rodeando em torno do mesmo lugar, apesar dela ter essa velocidade gigante entre duas colisões sucessivas. Então, entre duas colisões sucessivas, ela tem velocidades dessa ordem aí. Mas como ela colide o tempo todo contra as outras moléculas, ela acaba não indo longe, vamos chamar assim. Ok? Muito bem, então esse é um exemplo de um gás monoatômico em que a gente calculou tanto a energia interna como a energia cinética média e a velocidade típica de movimentação. Tranquilo? Bom, agora vamos piorar um pouco. Vamos pegar um gás diatômico. Ok? Pessoal, aqui eu não vou fazer todo aquele monte de coisa, porque aí a coisa aqui fica muito pior. Mas eu quero só que vocês tenham a ideia geral. O que é um gás diatômico? Por exemplo, você pegar o O2. O O2 é como se fosse dois átomozinhos aqui, ó, grudados. Então, o modelo que chama modelo de Altair. Como se fosse um Altair de academia, né? Duas bolinhas com, né, um pininho aqui no meio entre eles. Então, eu vou ter um monte de átomozinhos desse aqui, ó. Certo? Beleza? Modelo diatômico. Tá? Pega um átomo, uma moléculazinha aqui, né? Um modelo de átomo, uma molécula. Tá? Então, pega uma moléculazinha aqui. Olha o que vai acontecer agora. Olha a bagunça. Ela vai ter movimentação no eixo x, y, z, só que ela vai poder rotacionar em torno do eixo y e em torno do eixo x. Em torno do eixo z, eu nem falo que ela rotaciona, porque basicamente nessa direção aqui é praticamente uma linha. Ó. Certo? Então, você pegar um Altair, como se fosse uma caneta, vai. Ela rotaciona praticamente em duas direções, em torno de dois eixos, e a outra, que é o eixo da caneta em si, praticamente não influencia a rotação dela. Então, notem que agora eu vou ter um monte de energias ali, né, cinéticas associadas a essa partícula. Tá? Então, eu vou ter energia associada ao eixo x, y, z, energia cinética de translação e duas energias cinéticas de rotação. Ok? Então, eu vou ter essas somas todas aqui seriam, né, as energias cinéticas de translação no eixo x, no eixo y, no eixo z, e mais duas energias cinéticas, se vocês lembrarem lá do antes da pandemia, né, que todo mundo tentou, nem lembra mais tanto tempo que faz, tá? A energia cinética de rotação é dada por meio de I, que é o momento de inércia, vezes a velocidade angular ao quadrado, só que eu vou ter uma para o eixo em relação ao eixo x e uma em relação ao eixo y, ok? Gente, eu não vou entrar aqui nas contas nem sonhando agora, mas a minha pergunta, e associando com o que eu falei agora há pouco, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 graus de liberdade. Eu tenho translação em 3 eixos e mais rotação em torno de 2 eixos. Então, o que vai acontecer? A energia interna, ao invés de ser 3 meios de nRT, ou 3 meios de PV, ela vai ser o quê? 5
Nossa, puta merda. Tudo errado. Cinco terços é ótimo, né? 5/2, tá? Perdão. Corrigindo, esquece, tá? Faz de conta que não tá aí, beleza? Calma aí. Enquanto isso, vocês vão pensando. Acho que eu já achei. Aqui, 5/2. Oito horas para compilar. Ô, professor, Sim, meu querido. o Matheus ficou com a dúvida aqui. A partícula pode rotacionar no eixo Z? Ela pode, então. Eu vou tentar até. Eu vou sair da tela, porque eu sei que isso traz dúvida mesmo. Então, espera um pouquinho só. Vou fazer o seguinte. Se eu fazer o. Tudo que se eu fizer isso, eu dei um pau esses dias. Mas eu não consegui fazer. Vou arriscar, vai. Não interessa, vamos ver. Vocês estão me vendo? Não, ainda não. Ó. Pessoal, vou colocar isso aqui, ó. Só para vocês entenderem. Beleza? Ó. A caneta aqui, ela basicamente vai ter eixo Z, X e Y. Ou X e Y, tá? Mas não importa qual que é o. A questão é que ela pode rotacionar em torno desse eixo, ó. Beleza? Ela pode rotacionar em torno desse eixo. E ela pode rotacionar em torno desse eixo, ó, que é o que passa por ela. Só que essa rotação em torno desse eixo praticamente não influencia. Porque o momento de inércia dela em relação a esse eixo que passa pela própria caneta é praticamente zero. Você praticamente não tem massa distribuída longe do eixo aqui, né? Desse eixo da caneta aqui, entendeu? Então, ela rotacionar assim, ó, praticamente não influencia. As rotações que interessam são essa e essa, ó. Certo? Beleza? Então, para a molécula diatômica, basicamente, dois eixos que ela pode rotacionar em torno, né? Aqui eu chamei de x e y, mas poderia ser, dependendo da posição que ela tiver aqui, poderia ser x e z, y e z, entendeu? Importante que ela tem 2 graus de liberdade para rotacionar. O terceiro, que é em relação ao eixo que passa pelas próprias duas bolinhas, isso praticamente não gera nenhum tipo de momento de inércia e, portanto, não gera nenhum tipo de energia cinética de rotação. Ok? Deixa eu ver se volta lá agora, tomara que não dê pau. Voltou, pessoal? Voltou, professor. Beleza. E ficou claro isso agora, para quem tinha perguntado, será? Sim, ficou. Entendi. Tá? Então, quer dizer, para cada grau de liberdade eu tenho meio de PV, ou meio de NRT. Eu tenho 5 graus de liberdade aqui, então 5 meios de NRT, 5 meios de PV. E a energia cinética média, como eu falei, então 5 meios de KBT. Certo? Então, basicamente, é esse número de graus de liberdade que influenciam, né, nessa fórmula, basicamente, tanto da energia interna quanto da energia cinética média por partícula. Tá? Então, basicamente, é sempre isso. Para cada grau de liberdade, meio de KBT, né, de energia cinética média por partícula. Ok? Muito bem. Aí eu posso falar gás poliatômico, triatômico. Puta, aí começa um monte de complicação. Então, se a gente conseguir entender monoatômico, diatômico, tem que sair daqui feliz demais já, tá bom? Pessoal, agora vamos para alguns processos termodinâmicos que são os mais comuns, vamos dizer assim. Não comuns, mas especiais, vamos chamar assim, né? Que a gente já conhece, o processo isovolumétrico. O volume é constante, tá certo? A gente já viu isso. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Como é que fica a primeira lei da termodinâmica? Primeiro vamos lembrar, como é que é a primeira lei da termodinâmica? Da variação da energia interna, que é o ΔU, vai ser igual a calor trocado, Q, menos o trabalho realizado.
Só que se o volume do gás for constante, ele não realiza trabalho. Ele não sofre nem expansão nem compressão. Não empurra o êmbolo, né? Não tem movimentação do êmbolo. Então não tem trabalho realizado. E a primeira lei da termodinâmica vai ficar simplesmente como sendo ΔU é igual ao calor trocado. Então, menos o trabalho realizado aqui desaparece. Ok? Turma, todo o calor que o gás receber se transforma em aumento de energia interna. Se o gás perder calor, significa que ele perdeu energia interna. Integralmente, calor e energia interna se transformando no outro. Ok? Então, nesse caso, o que você vai ter? Todo o calor trocado converte-se em energia interna e vice-versa. Porque não tem nenhum tipo de troca de energia com o meio externo na forma de trabalho, só na forma de calor. Ok? Esse é o primeiro caso. Segundo, a gente também já viu, transformação isotérmica, ou processo isotérmico. Né? Galera, no processo isotérmico, o que é constante? Lembra? Temperatura. Acabamos de ver que a energia interna de um gás monoatômico é 3 meios de nRT, de um gás diatômico é 5 meios de nRT. No fundo, a energia interna é sempre proporcional a T. Se a temperatura não muda, a energia interna não muda. Então, quer dizer, se a energia interna não muda, a variação dela é zero. Então, num gás em que sofre uma expansão, uma compressão isotérmica, não tem variação da energia interna. O ΔU é zero. Na primeira lei da termodinâmica, se você substituir, você vai obter que o trabalho realizado é igual ao calor trocado. Sempre aplicando na primeira lei aqui, ok? Pessoal, todo calor recebido se transforma em trabalho, todo trabalho vem do calor, e assim vai. Então, quer dizer, não aumenta a energia interna nunca. Então, se ele recebe calor, ele joga fora essa energia que ele recebeu na forma de trabalho. Se ele sofre uma compressão, ele recebe trabalho, ele tem que jogar isso fora na forma de calor. Então, todo calor trocado converte-se em trabalho e vice-versa. Ok? Então, é a segunda opção. Aí nós tínhamos a isobárica. A isobárica eu não preciso falar nada. Por quê? Porque ela não tem nenhuma diferença em relação à primeira lei da termodinâmica. Né? Então, ela continua sendo ΔU igual ao calor trocado, menos o trabalho realizado. E existe uma especial que é a chamada transformação adiabática. Já falei esse termo, né? Vaso adiabático, parede adiabática, é aquele em que não permite troca de calor. Então, uma transformação adiabática é aquela que o gás sofre essa transformação de forma que ele está isolado do ambiente, isolado termicamente. Então, imagina que eu coloco paredes, né, em volta do cilindro, lá onde contém o gás, que é paredes isolantes. Então, nesse caso, o gás ele não tem como trocar calor, nem receber, nem perder calor. Então, não há troca de calor, portanto, Q igual a zero. Como é que fica a primeira lei da termodinâmica nesse caso? ΔU é igual ao calor trocado, que é zero, menos o trabalho, então fica ΔU é igual a menos o trabalho. Certo? Então, basicamente aqui, realizou o trabalho, variou a energia interna. Né? E o quanto que realizar de trabalho vai ser o quanto que vai variar a energia interna. Então, todo o trabalho é convertido em energia interna e vice-versa. Ok? Aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, porque eu vou voltar nessa transformação mais para frente. Turma, como é que fica o gráfico dessa transformação? Olha que interessante. Aqui eu tenho o diagrama PV de uma transformação adiabática. Perdão. E eu tenho aqui duas isotermas, ó. Isoterma é aquele gráfico que eu já falei, uma curva em que todos os pontos correspondem à mesma temperatura. Ó. Então aqui eu tenho uma isoterma que corresponde a uma temperatura T1, e aqui eu tenho uma isoterma que corresponde a uma temperatura T2 menor do que T1. Quanto mais longe a isoterma tiver do eixo PV, né, maior a temperatura. Já viu isso semana passada. Ok, então eu tenho duas isotermas. Duas temperaturas T1 e T2, sendo que T2 é menor que T1. Imagina o gás inicialmente na pressão P1, volume V1. Ok? Se esse gás sofresse uma expansão isotérmica, ele ia realizar trabalho, só que ao mesmo tempo ia receber calor. Então, todo o trabalho que ele realizasse, ele recebia de volta essa energia na forma de calor e ele manteria a temperatura em cima de T1 aqui, ó. Então, isso se fosse uma expansão isotérmica, ele ia manter aqui em cima. Só que o fato é que ele não recebe calor.
ele expande, imagina que agora é uma expansão adiabática, que não recebe calor. Ele expande, perde energia interna, só que não recebe calor. Então o que acontece? Ele esfria, porque a energia interna diminui. Certo? Então o que acontece? Ele expande aqui, ó, só que a curva ela acaba sendo mais decaída, mais inclinada do que a isotérmica em si, de forma que a temperatura cai para uma temperatura mais baixa aqui, T2. Pode falar, Carlos. Existe também a isobárica, que é pressão constante ou não? Não, e sim, eu falei agora há pouco, a isobárica, ela continua existindo, só que como não tem diferença na primeira lei da termodinâmica para ela especificamente, então eu nem menciono. Aqui eu só vou colocar aquelas que a primeira lei da termodinâmica ela tem uma certa diferença, ó, percebe? Ó? Né? Então, a primeira lei da termodinâmica, alguma coisa desaparece na primeira lei da termodinâmica. Na isobárica, nada desaparece, então continua. Delta U é igual a Q menos trabalho. Certo? Então, pessoal, na expansão adiabática, ela esfria. Se fosse compressão, claro, tá? Isso aqui do mesmo que vai, pode voltar. Se fosse uma compressão aqui, ela ia esquentar. Notem, se fosse uma transformação isotérmica, o produto PV deveria permanecer constante. Aqui, o produto PV não fica constante, mas dá para mostrar que P vezes V elevado a um coeficiente que é maior do que 1, e esse aqui nós vamos discutir já já o que é, esse gama, P vezes V elevado a esse gama é constante. Esse gama nós vamos discutir já já o que é. Então, é praticamente quase uma isotérmica, né? Numa isotérmica eu teria P vezes V igual a constante. Só que aqui eu tenho P vezes V elevado a um gama, e esse gama aqui é um coeficiente maior que 1, que é igual a uma constante. Ok? Então isso é a transformação adiabática. Já já a gente vai retornar nela, eu só adiantei aqui para vocês saberem que ela existe. Tranquilo? Bom, vamos fazer agora um exercício. Pessoal, tá... Bom, hoje eu vou terminar o que eu acho que tem que terminar, e nem que se ficar mais longo, deixa quieto. Eu tô sem relógio aqui, se alguém puder me falar que horas são. 3h34. Desculpa, 3h34. Tá, mais uns 20 minutos a gente acaba. Galera, então vamos lá. Uma amostra contendo 4 mols de gás argônio está inicialmente no estado 1, indicado no gráfico. Ele é aquecido até 450 Kelvin por 2 processos diferentes. Um a volume constante, chamado processo 1,2, e o outro a pressão constante, chamado processo 1,3. Ok? Então tá aqui, ó. 1,2, 1,3. Qual para cada processo, a variação da energia interna, o trabalho realizado e o calor trocado, e o calor específico molar, que eu vou ter, a gente vai definir direitinho o que é isso. Ok? Mas calor específico você já sabe o que é. Então, só para vocês entenderem, ó, o gás está inicialmente nesse estado, que é 5 vezes 10 a quarta Pascal e 0,4 metros cúbicos. Né? Anota esses dados que depois a gente vai usar, tá bom? Nota não, assim, fica na cabeça aí, tá? Então eu quero fazer o seguinte, eu vou aquecer ele de 300 Kelvin para 450 Kelvin. A mesma variação de temperatura, só que por 2 processos diferentes. Ó. Um ele vai manter o volume fixo e vai aumentar a pressão, então aqui eu forneço calor, ele esquenta, só que eu não deixo variar o volume, então a pressão aumenta. Certo? Aqui não, aqui eu deixo ele variar o volume. Então eu forneço calor, só que eu mantenho a pressão constante, ele aumenta o volume até chegar a 450 Kelvin. A temperatura final ó, é a mesma do estado 2 e 3. Tá? Então, nos 2 processos, ele sofre a mesma variação de temperatura, que é de 150 Kelvin. Tranquilo? Variação da energia interna. Vai ser a mesma nos 2 processos. Não preciso calcular de um e de outro. Por quê? Porque vai ser a mesma variação de temperatura, então eu vou ter a mesma variação de energia interna. Basicamente, 3 meios de NR ΔT. Entenderam de onde que vem isso ou não? Energia interna de um gás monoatômico. Como é que é? 3 meios de nRT. Variação da energia interna. 3 meios de NR ΔT. Só pega o delta dos dois lados. Então, delta U, 3 meios de N, que é 8 mols, vezes o R, que é 8,31, vezes o delta T, que é 150 Kelvin.
Ok? Faz as contas, você vai chegar em aproximadamente aí 14.958 joules de variação da energia interna, tanto no processo 1 quanto no processo 2. No processo 1.2 quanto no processo 1.3, ok? Muito bem. O que mais? Trabalho realizado e calor trocado. Bom, vamos começar pelo processo 1.2, que é o processo em que o volume é constante. De cara, se o volume é constante, trabalho realizado é zero. Eu vou chamar aqui de WV, né? Trabalho realizado no processo em que o volume é constante, ok? Isso é zero. Se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica, né? O trabalho é zero, o ΔU eu calculei aqui em cima, eu calculo então o calor trocado no processo em que o volume é constante, que vai acabar dando igual à própria variação da energia interna. Tranquilo? Muito bem. No outro processo, processo 1.3, aí a pressão é que é constante. Então aí eu posso usar a formulinha P ΔV, né? Particularmente eu vou ter aqui 5 vezes 10 à quarta, que é a pressão inicial, né, que ele tinha lá no estado 1. A variação de volume é de 0,2 litros, se você lembrar lá, ele passa de 0,4 litros para 0,6, acho que era isso, ou 0,3 para 0,5, não lembro agora, tá? Vai dar 0,2 litros, tranquilo? Multiplica, você vai ter um trabalho realizado de 10.000 joules, né, nesse processo em que a pressão é constante. Usa a primeira lei da termodinâmica, ok? Isso vai dar ΔU é o mesmo aqui, ó, né, nos dois processos. Isso é igual ao calor trocado à pressão constante, menos 10.000 joules. Isso vai nos dar uma quantidade de calor trocado de 24.958 joules. Certo, senhores e senhoritas? Notem, nos dois processos, o gás sofre a mesma variação de temperatura, de 150 Kelvin. Só que nesse processo ele tem que receber mais de calor do que nesse. Por quê? Porque nesse processo, do calor que ele recebe, parte se transforma em aumento de energia interna, que significa aumento de temperatura, só que parte é transformada em quê? Em trabalho na hora que ele sofre expansão. Ok? E esse não. Esse todo o calor que ele recebe se transforma integralmente em energia interna, que significa aumento de temperatura. Agora, o calor específico. Se vocês lembrarem, o que é calor específico, gente? É calor trocado dividido por massa vezes variação de temperatura. Só que, ao invés de usar massa, eu uso aqui número de mols. Ok? Então, o calor específico para nós, no caso aqui de um gás, a gente costuma usar assim, calor trocado sobre o número de mols vezes variação de temperatura. Só como eu vou ter calores trocados diferentes para a mesma variação de temperatura, eu vou definir aqui dois calores específicos diferentes. Um calor específico que vai ser a volume constante, que basicamente vai ser, então, o calor que o gás recebe quando o processo é feito a volume constante, sobre o número de mols, que é 8, vezes a variação de temperatura. Certo? Calculando, isso aqui vai dar 12,5 joules por mol Kelvin. Isso é um calor específico, que é desse processo aqui, ó, quando o volume é constante. A mesma formulinha eu uso, só que quando a pressão é constante. A única diferença é que aqui, quando a pressão é constante, ele recebe 24.958 joules. Embaixo é a mesma coisa, número de mols, variação de temperatura, faz as contas, isso vai dar 20,8 joules. Certo, senhores e senhoritas? Pessoal, então, dois calores específicos. Um a volume constante e o outro a pressão constante. Isso aqui é um gás, né, monoatômico. Eu não sei se eu escrevi isso, agora que eu prestei atenção, não sei nem se está lá, mas é para estar, senão eu coloco. Tudo bem? Beleza. Galera, para acabar, mais um slide só. Agora eu quero que vocês só me falem uma coisa. Faz a diferença CP menos CV. Por favor. Enquanto isso, eu vou verificar se está escrito lá. É um gás monotônico, eu não lembro se eu prestei atenção nisso. Ah, sim, é gás argônio, então tá bom. Monotônico, fechou.
Só, tira a diferença, rápido aí. Isso menos isso, quanto que dá? CP menos CV. Ninguém responde? Vocês estão sabendo fazer subtração? Ou esqueceram já, pessoal? Nem no chat os caras respondem, velho. Não é possível. Por favor, alguém. Porra, alguém responde, caralho. Eu tô vivo. O Matheus Fala aí. falou 8,3 aqui, ó. Tá bom, muito bem, garoto. O Eduardo escreveu também aqui no chat, 8,3. O que é 8,3, pessoal? Só para lembrar, aproximadamente. Quem que é 8,3? Vamos ver se vocês lembram. É o R, professor. Bom, garoto, menino bom. Aí, garoto, é o R. Porra, que difícil, né, gente? Notem que interessante. É isso, é o R. Essa diferença CP menos CV me dá o R. E eu vou mostrar que isso é verdade não só para esse exercício. Pessoal, no fundo, esses calores específicos você consegue definir em função do R. Eu vou fazer no caso específico do gás monoatômico e depois o diatômico eu deixo para vocês se divertirem, tá bom? Porque aí também não vou ficar perdendo esse tempo. Mas vamos lá. No caso do gás monoatômico, como é que esse calor específico a volume constante, esse CV? É só você usar a primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual ao calor trocado a volume constante, menos o trabalho realizado a volume constante, né? Galera, o ΔU é sempre igual a 3 meios de nRT no caso de um gás monoatômico, né? Porque a energia interna é 3 meios de nRT. Então, ΔU, 3 meios de nR ΔT, ok? O calor recebido já é a própria definição, né? Vai ser número de mols vezes o calor específico sensível, né? a volume constante, vezes variação de temperatura. Isso aqui vem da formulinha lá, Q igual a MC ΔT, só que aqui ao invés de M de massa vai ser N de número de mols. Menos o trabalho realizado, que se o volume for constante é zero. Ora, aqui você cancela ΔT, N com N, você vai chegar aqui o CV, né, que é o calor específico a volume constante, no caso de um gás monoatômico, é 3 meios de R. Pronto. Certo? Então, qualquer gás ideal monoatômico, o calor específico é 3 meios de N, de R. Tranquilo? Muito bem. E no caso do CP? Então, vamos lá, o CP. Pessoal, mesma coisa. Variação da energia interna é igual ao calor trocado, menos o trabalho realizado. A variação da energia interna, de novo, é 3 meios de NR ΔT. Vou imaginar que você tem a mesma variação de temperatura, apesar que isso nem vai importar, tá? Aqui, de novo, é N vezes C ΔT, só que aqui é CP. Agora, quando a pressão é constante, o trabalho é P ΔV. Né? Então, aqui já não é zero. Pessoal, P ΔV, bom, PV é igual a NRT. P ΔV é NR ΔT. Então vai ficar 3 meios de NR ΔT, que é igual a NCP ΔT, menos o que era PV vira NR ΔT. Certo? Cancela os ΔT tudo, cancela os N tudo, isola o CP, aí a conta, você vai chegar no CP como sendo 5 meios de R. Isso que não tem nada a ver com o grau de liberdade lá que eu falei agora há pouco, esse 5 meio, 3 meio. Karma aí, tá? Ok? Mas são dois R, são dois, né? Calores específicos que dependem do R, só que com expressões diferentes. Não precisa ser nenhum gênio para você perceber o seguinte: subtrair os dois. CP menos CV fica 3 meios de R, menos 5 meios de R, menos 3 meios de R, que dá 4. Meu Deus, 2 meios de R, 2 meios de R me dá o quê? R. Então, no fundo, de fato, para um gás, né, monoatômico, isso aqui dá CP menos CV é igual a R. Mentira, para qualquer gás, CP menos CV dá aproximadamente R. Ok? Aqui eu fiz para o gás monoatômico porque você calcula esses caras aqui. Mas se você fizer para um gás diatômico, isso dá diferente, mas a diferença acaba dando R novamente. Ok? E aí, para mostrar, tem essa tabelinha que está no próprio livro, só que eu peguei só um trecho dela. Ó. Então, aqui você tem alguns gases, né? Esses dois
hélio e argônio, ambos monoatômico, ó. Calor específico a volume constante, 12,47, mais ou menos que a gente obteve lá atrás, no exercício, certo? Calor específico a pressão constante, 20,78. Faz essa diferença, dá em torno de 8,31, que é o R. Gás diatômico, ok? Aí você vai ter só algumas diferenças, que já não vai dar essas formulinhas aqui. Mas num gás diatômico você já muda um pouco aqui, ó. Certo? Mas todos vão ter valores muito próximos também. Aqui algumas diferençazinhas, né, mais próximos. O CP maior. Se fizer CP menos CV, vai dar em torno do R também. Ok? Bom, basicamente é isso. Eu vou falar agora de transformação adiabática, mas eu vou deixar para a semana que vem para a gente poder continuar. Eu vou parar aqui porque realmente hoje foi pauleira, né? Acho que deu para cansar. Espera aí que eu estou tentando ativar a câmera de novo. Aí, voltou. Ok, pessoal? Eu vou parar a gravação, só para não ficar